Rádio Guaíba. Jornalismo com informação e credibilidade. 101.3 FM, 720 AM. Guaíba.com.br. O doutor Matheus Roriz, presidente do Instituto Alzheimer e Parkinson. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao Guaíba News. Boa tarde, Gutierrez. Eu agradeço o convite e a oportunidade de explicar ao público o nosso conhecimento aí como cientista e como médico na área. Pois é, né, doutor? A gente sabe que vocês da ciência estudam bastante isso, mas é preciso também a gente, nós leigos, conhecer como lidar com ela, como reagir a ela e até mesmo como diagnosticar o quanto mais precoce. Resumidamente, o que é o Alzheimer? Como é que ele ataca a pessoa, doutor? A primeira coisa é diferenciar o Alzheimer. O que o Alzheimer não é? O Alzheimer não é envelhecimento normal, né? Apesar da doença de Alzheimer ser mais comum à medida que as pessoas envelhecem, né? Metade das pessoas com mais de 100 anos não tem Alzheimer, tá bem? Então, ela é causada, se acredita, em termos, tudo indica, né, por uma proteína chamada beta-amiloide, que se acumula no cérebro, por exemplo, mutações genéticas familiares que levam a aumento de produção dessa proteína costumam causar um Alzheimer familiar, né, que começa antes dos 65 anos, tá? E junto com outra proteína chamada tau. Então, hoje nós podemos detectar o risco da pessoa desenvolver Alzheimer, tanto por testes genéticos, naqueles casos especificamente familiares, tanto quanto com análise dessas duas proteínas no líquido cérebro-raquidiano, que é aquele mesmo que se testa para meningite até 20 anos antes, Gutierrez, dos primeiros sintomas. Então, a doença de Alzheimer ela vai causando atrofia progressiva do cérebro, a começar pela região que acumula memória de curto prazo, então a região do decoreba, tá? Que a gente decora ali na véspera da prova, os fatos novos, enfim, que aconteceram há minutos atrás. Então, por isso que é difícil formar novas memórias. Pois é, e como é que faz para diagnosticar? Porque os sintomas, como o senhor acabou de diferenciar, né? Às vezes a gente, muito leigo, ou às vezes não quer acreditar que algo possa acontecer. Eu, por exemplo, perdi a minha avó materna com Alzheimer e a gente às vezes não acredita muito, não sabe o que foi, ou o que é, certo esquecimento. Ele tá ficando mais velho. Como é que dá para identificar, ou se não identificar, pelo menos o que fazer para ir tentando antecipar a pessoa que possa ter essa doença, doutor? Perfeito. Em primeiro lugar, excluir outras causas de esquecimento, tá? Por exemplo, o uso de medicamento tarja preta à noite para dormir é uma causa, a apneia do sono é uma outra causa, depressão não adequadamente tratada, né, uma outra causa, né? Existem outras formas de demência, de destituir demência de mente. Então, a doença de Alzheimer é uma delas, né? Mas, de modo geral, uma forma de distinguir, né, uma demência em evolução, como o Alzheimer, de um envelhecimento normal. E no envelhecimento normal, a característica do envelhecimento, Gutierrez, é que o raciocínio vai ficando um pouquinho mais lento, mas a pessoa, ela não tem... o déficit de memória não atrapalha o dia a dia dela, o funcionamento dela. Ela pode, inclusive, continuar trabalhando depois de 70, 75, 80, tá? O Oscar Niemeyer trabalhava até um pouco mais de 100 anos, tá? Então, o que ocorre é que ela precisa um pouquinho mais de tempo para realizar aquelas funções. Aquela pessoa que não anotava, não tinha lista para ir no supermercado, para anotar tudo que vai fazer no dia, mesmo mantendo-se ainda independente, ela provavelmente tem o que nós chamamos de comprometimento cognitivo leve, porque quando ele se torna maior, comprometimento cognitivo maior, é quando a pessoa ela perde a sua independência, ela passa a necessitar de ajuda de outra pessoa, por exemplo, para lembrar as datas de pagamento de contas, etc. Então, existe essa progressão entre o envelhecimento normal, né, que nunca vai levar a uma demência, um comprometimento cognitivo leve que, né, tem que ser identificado, confirmado, ser avaliado as causas. Uma dessas causas é a própria doença de Alzheimer, a outra são aquelas isquemias no cérebro, que antigamente era chamada de esclerose, né, dentre outras são as mais comuns, correspondendo a cerca de 70% dos casos no Brasil. Existem casos, né, doutor? E aí, não sei se o senhor pode confirmar se é um dos sintomas também, pessoas que têm pequenos apagões, assim, né, de estar na rua, não lembra mais de estar, voltar, não sei se isso também é um sintoma. Perfeito, muito bem colocado, talvez seja, né, da experiência com a sua própria avó, né, que você falou, né? Então, a amnésia global transitória, ela pode ocorrer numa pessoa normal, tá?
E aí fica bem caracterizado como uma amnésia global transitória. Tem gente que nunca mais tem na vida, tá? Uma das possíveis causas, por exemplo, é uma isquemia dessa mesma região que começa a atrofiar lentamente no Alzheimer, que é o hipocampo, mas é muito rara. Uma outra causa da amnésia global transitória é estresse agudo, a pessoa sai do ar. Tá? Na doença de Alzheimer e outras demências, essa desorientação espacial, o branco, né, foi fazer um trajeto que às vezes até usual e deu um branco, se perdeu. Às vezes pode ser um primeiro sintoma que chama a atenção da doença de Alzheimer, tá? Esse episódio de desorientação espacial. Nesse caso, ele é popularmente conhecido como apagão, mas nós diferenciamos da amnésia global transitória. Se a gente for olhar a história, na verdade, fazer uma anamnese bem feita e fazer umas testagens, né, da memória, a gente vai ver que essa pessoa quase sempre ela já tem um déficit de memória que ainda não foi detectado por ela mesma ou por familiares, né? Mas os testes, então, já permitem separar quem teve uma amnésia global transitória devido a uma causa esporádica, né, por exemplo, como essas que eu citei, ou aquela que está em risco de desenvolver a doença de Alzheimer, e por isso teve um episódio ali, entre aspas, de um apagão, né, como se diz no popular. Uhum. E, doutor, eu sei que é uma doença ainda com muito estudo em cima dela. O que a medicina já chegou, o que ainda tem e quais são os tratamentos atuais hoje, o que é feito para pelo menos amenizar quem sofre dessa doença? Perfeito. Em primeiro lugar, o que é que nós sabemos, né, Gutierrez, sobre a possibilidade de prevenção, né? Então, alguns estudos demonstram que realizando atividade física, não aumentando de peso, prevenindo, tratando diabetes, da hipertensão, não fumando, né, não usando tarja preta, todos esses riscos somados podem reduzir a incidência anual da doença de Alzheimer em cerca de 50%. Ou seja, se um indivíduo aos 80 anos tem uma chance de 30% de ter Alzheimer, essa chance é reduzida para 15%. O que significaria que se ele tivesse que desenvolver aos 80 anos a doença, fazendo essa prevenção desde cedo, ele iria desenvolver apenas aos 85, tá? Esse é o primeiro ponto. E apesar de não ter estudos suficientes para nós afirmarmos categoricamente que é possível lentificar a progressão da doença de Alzheimer, com ensaios clínicos, né, randomizados, mas evidências observacionais sugerem que, do mesmo modo que esses fatores podem, né, prevenir, eles também podem retardar, né? Podem lentificar, né, a progressão da doença de Alzheimer. Então, não à toa que hoje muitos medicamentos, por exemplo, para diabetes, estão sendo testados no Alzheimer. Outras drogas que agem direto nessas proteínas que eu falei, que é a beta-amiloide 42 e a proteína tau, são uma esperança para o futuro. Eu acredito que dentro de alguns poucos anos, Gutierrez, nós vamos ter um medicamento, nós vamos fazer assim, nós trabalhamos com pesquisa de dosagem no líquido, nós somos um dos pioneiros no Brasil, temos um acompanhamento de cerca de 50 idosos por 5 anos, né? Minha aluna de doutorado, a Adriana Arice, está defendendo na URGS, na Faculdade de Medicina, e nós encontramos que quem tem essas proteínas alteradas, sobretudo beta-amiloide, 5 anos antes, né, no início do estudo, tem um risco mais de 4 vezes maior de evoluir para a fase de demência da doença de Alzheimer. Hoje nós vemos a doença como um contínuo, né? Então vai ser mais ou menos como dosar o colesterol em uma família que tem um risco maior para infarto e dar um remédio para o colesterol para diminuir a aterosclerose coronariana, a progressão das placas e o risco de infarto. Então vai ser num futuro muito breve aí, eu acredito que dentro de 5 anos, no máximo 10 anos, nós já devamos, né, ter avançado para essa fase no tratamento da doença de Alzheimer. E doutor, para a gente encerrar, como em qualquer situação que envolva a saúde, se tiver uma dúvida, um sintoma, procurar o médico, né? Sem dúvida, Gutierrez. Até porque no corpo humano tudo está relacionado, né? Então as pessoas dizem, será que não é psicológico, não é estresse, né? Então veja, eu falei para você aí de 6 doenças, né, incluindo obesidade, diabetes, né, o cigarro, e tudo isso influencia a saúde do cérebro. Então tem que ser visto todo o contexto da pessoa, não só o corpo, mas o entorno, né, social, se ela está depressiva, como é que é o sono, como é que foi a progressão. E essas doenças, se presentes, elas têm que ser seriamente tratadas para impedir que uma pessoa começou com esquecimento e tenha, por exemplo, algumas isquemias no cérebro, ou tenha uma tendência à progressão para o Alzheimer,
confirmada, por exemplo, tratados esses fatores de risco, parando de fumar, tratando o diabetes, nós conseguimos, né, há evidências, como eu falei, observacionais, que nós conseguimos postergar, então lentificar a progressão dessa doença. Então o manejo ele tem que ser, você tem que ver o indivíduo, o paciente como um todo, né? Porque o cérebro ele faz parte do corpo e a mente, pela neurociência moderna, né, sem querer ser materialista, mas a neurociência moderna tem que a mente estar no cérebro. E o cérebro faz parte do corpo. Então esse dualismo mente-cérebro ele é mente-corpo, melhor dizendo, ele é superado. Dr. Matheus Roriz, presidente do Instituto de Alzheimer e Parkinson, muito obrigado pelos esclarecimentos, é muito importante esses esclarecimentos, muitas pessoas passam por isso e é importante o senhor conversar conosco aqui no Guaíba News. Uma boa tarde para o senhor e um bom feriado. Uma boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de divulgar os conhecimentos para os ouvintes. Uma boa tarde. Boa tarde. Uma boa tarde. Boa tarde.